Eu estou aqui com a doutora Cristina Salaro, dermatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Distrito Federal. E nós vamos falar hoje, vamos discutir a respeito de melasma e alimentação. O que é o melasma? Melasma são essas manchas acastanhadas que surgem principalmente no rosto, na região malar, na fronte, mas pode acontecer também nos ombros, no colo, principalmente em mulheres. 90% dos pacientes que têm melasma são mulheres, apenas 10% são homens. É uma patologia extremamente frequente em nossos consultórios dermatológicos e as pessoas ficam um pouco ansiosas em relação a essa questão. Por quê? Porque o melasma não tem cura, né? Então já chega lá pra gente super assim, receosa, eu tenho esse negócio há muitos anos e não consigo tratar, como é que eu faço? Particularmente, quando eu recebo um paciente com melasma, eu encaro aquilo como um desafio e eu me sinto muito ansiosa, mas assim, no bom sentido, de conseguir logo um bom resultado. Eu me sinto muito feliz porque aquela pessoa está ali, porque ela vai me dar uma oportunidade de melhorá-la. E essa oportunidade Sim. eu encaro como um presente para o profissional que recebe. Eu acho uma patologia, eu acho ela agradável de se tratar. Existem algumas patologias, vou ser bem sincera, que eu acho desagradável. E tanto é que eu não atraio muito esse tipo de patologia porque eu não tenho tanta afinidade. Não é o que acontece com melasma. Eu gosto demais de tratar melasma, gosto mesmo. Vamos então entrar na classificação do melasma. O melasma ele pode ser de dois tipos, superficial e profundo. Ele pode estar na epiderme ou na derme, ou pode ser misto, tá? Então o que acontece? Se o seu melasma for superficial, tudo que a gente fizer vai dar certo. Então, aquele peelingzinho que a gente faz, mais suave, dá resultado. Um microagulhamento muito suave, com poucas sessões, dá resultado. Um creme que você usa adequadamente em casa, vai te trazer um resultado legal. Agora, se o seu melasma for dérmico, ou seja, se o seu melasma for mais profundo, o que pode acontecer? Você faz o microagulhamento, e aí ele vai remover aquela camada mais superficial, mas o que acontece? O pigmento que está ali embaixo vai ficar mais aparente. Então, é como se você estivesse atuando em camadas. E o pigmento vai ficar mais aparente. Eu explico isso para a pessoa. Calma, é assim mesmo. Faz parte do tratamento. Tem que continuar. Uma coisa que eu acho interessante no melasma é o seguinte. O paciente não pode abandonar o médico. Nem o médico pode abandonar o paciente. Abandonar o paciente. É um tratamento de médio e longo prazo, mas você pode observar, piora algumas vezes sim, com determinados tratamentos, justamente por esse fator. Porque o seu melasma é um melasma mais profundo, diferentemente do melasma da sua amiga. Às vezes a gente recebe lá no consultório, porque minha amiga veio aqui, fez uma sessão de peeling e já ficou linda, eu quero também. Eu falo, vamos tentar. Só que o melasma da sua amiga pode ser epidérmico e o seu melasma pode ser dérmico. Aí o tratamento realmente é muito mais difícil. São prateleiras diferentes. Pensa em prateleira, gente. Exatamente. Né? Então, exatamente isso. Diferentes. Exatamente. São camadas distintas. E que a gente sabe, quanto mais profunda essa camada, né, Cris? Maior a dificuldade de você tratar. Né? Esse é um ponto muito importante. Sobre a alimentação e o melasma. A gente tem algumas pesquisas, os estudos, eles são muito incipientes, são estudos que vêm sendo publicados há menos de 10 anos e que fazem essa relação entre o que você come e, por exemplo, ajudar tanto o combate da doença, como também favorecê-la. Inclusive, eu pude tomar alguns artigos aqui como referência para estudar, para essa live, e até me deparei com uma situação que a gente havia conversado na live passada, que foi um ponto que a gente tocou em relação à rosácea, e que a gente sabe que esses alimentos termogênicos, esses alimentos mais quentes, esses alimentos estimulantes metabólicos, eles podem favorecer o aparecimento da rosácea e também do melasma. Olha que interessante. Muito interessante mesmo. Então, por exemplo, o consumo do chocolate, do café, da canela, do cravo, dessas especiarias de maneira em geral, eles acabam favorecendo o aparecimento do melasma. Olha só que interessante, pessoal. Então, quem tem essa predisposição, como bem a Cris comenta, e que depois que começa esse tratamento, esse estudo que eu
pude avaliar, ele mostra para a gente que é importante que você tire esses alimentos estimulantes da sua dieta para que o tratamento tenha resultados mais rápidos e mais duradouros. E, de outra parte, a gente tem alimentos que podem promover essa proteção, enfim, essa prevenção ao aparecimento do melasma. E um deles, que é bem estratégico mesmo, que tem uma ação, inclusive, cientificamente muito comprovada, é justamente a pomegranate, o romã. O romã, ele é incrível, ele é assim, os estudos que eu pude investigar, eles mostram pra gente que você deve fazer o consumo de 100 ml de sumo de romã diariamente, que ele consegue ter um alcance de até 15, 20% em relação à prevenção ao melasma, é bem significativo. Problemas hormonais e uterinos, como miomas, podem piorar o melasma? Isso é muito interessante. Problemas hormonais, sim. Isso a gente verifica na prática. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, depois que eu comecei a tomar pílula anticoncepcional, parece que meu melasma piorou. Aí já está a evidência muito clara da influência hormonal no melasma, né? Gravidez, a mesma coisa, tem interferência também. Agora, especificamente sobre o mioma, isso é muito interessante. O que eu posso te falar sobre isso? Não existe um estudo correlacionando o mioma ao melasma. Agora, existem vários relatos na clínica, no consultório, na nossa prática diária, que é o seguinte: doutora, eu tirei o meu útero porque eu tinha mioma, eu tinha indicação de fazer esterectomia e fiz a esterectomia e foi impressionante. A minha pele melhorou muito depois disso. Então, eu acho que esse é um estudo que seria muito interessante de ser realizado. As mulheres que se referem à melhoria da pele após a retirada do útero. Então, assim, a gente verifica isso muito na prática clínica, que a pele melhora sim, tá? A melatonina, ela vai inibir a tirosinase, que é a enzima que vai fabricar muita melanina. Então, olha só que interessante. Se você dorme mal, sua melatonina não funciona direito, você pode pigmentar mais. Ou seja, o bom sono tem correlação com uma pele bonita e sem manchas. Olha que interessante isso. E agora olha. Não, é interessante, porque a melatonina tem um papel nas manchas de pele. Inclusive, existe agora medicamentos com melatonina tópica. Você pode passar na pele melatonina e como uma tentativa de melhorar o melasma. Para você ver como está tudo interligado. A alimentação, o sono, os seus hábitos de vida, se você toma sol, se você não toma, tá tudo interligado. Até se você fica nervosa demais ou não, produz muito cortisol ou não, pode interferir na sua pele. Tá vendo aí? Não, Cris, inclusive a gente sabe, por exemplo, claro que são situações diferentes, mas lembra daquela explicação sobre olheira que a gente conversou na última vez que a gente se encontrou? As pessoas que dormem mal, elas ficam com essa região mais vascularizada, então por isso que ficam com aquele panda, né? Exatamente, congesta, exatamente. Então talvez, claro, isso aí é uma extrapolação, possa até ter uma relação nesse aspecto, assim, a pessoa que não consegue dormir, não faz o sono REM, não tem a liberação adequada de melatonina, pode sim piorar a qualidade dessa pele, não só em relação à melasma, mas tudo, né, Cris? Porque é uma pele que não vai ficar descansada, né? E a melatonina, Cleiton, eu queria até te rebater com uma pergunta. Eu vejo muitas pessoas tomando melatonina, muitas vezes sem indicação de um nutricionista ou de um profissional médico. Esse uso indiscriminado da melatonina, o que você acha disso? Acho horrível. A bem da verdade, o que acontece? A melatonina, ela é um hormônio que a gente utiliza ela de forma exógena para indução ao sono. Isso. A bem da verdade, ela tem quase que um efeito hipnótico, muito similar, por exemplo, a um fármaco que a gente conhece que é chamado de Zolpidem. Então, ela vai conseguir, mais ou menos, desligar alguns mecanismos que estão muito excitados antes de você entrar no sono de entrada, literalmente, e aí você consegue uma indução mais breve ao sono. A ação dela é em torno de 4 a 5 horas. Então, muitas pessoas fazem uma relação do uso da melatonina para combater a insônia. Ela não vai combater a insônia. Porque quando chega lá por volta, se você tomou ela, por exemplo, meia-noite, quando for 4, 5 horas da manhã, você vai estar acordando que nem um suricato, super nervoso lá. Então, ou seja, o papel da melatonina é melhorar a entrada, o sono de entrada e a qualidade do sono REM, porque ela vai aprofundar esse sono seu.
E isso é interessante, porque a gente sabe que o sono REM é o sono mais reparador, é o sono de restauro. Então, é aquele sono que a gente realmente precisa, é o sono imprescindível, digamos assim. Então, ela tem esse papel dual, primeiro, de beneficiar o sono de entrada e segundo, de melhorar a qualidade do sono REM. Só que ela não estende o sono. A maioria das pessoas passa a usar melatonina porque querem tratar a insônia com melatonina. Jamais faço uso de melatonina por conta própria, porque ela pode desregular a sua produção endógena, ela pode desregular a sua glândula pineal, que é a glândula do sono, digamos assim, e aí depois você vai ter muita dificuldade de dormir espontaneamente. Aí você vai acabar ficando refém e até dose dependente desse tipo de substância. Não é isso que a gente quer, né, Cris? Eu gosto muito do microagulhamento. Por quê? O microagulhamento ele vai fazer pequenas microperfurações na pele de uma maneira muito homogênea. Ele vai redistribuir a melanina local, vai estimular a síntese do colágeno, vai renovar essa pele, vai aumentar o turnover das células e de uma maneira muito interessante que é sem entregar calor. Por quê? O calor piora muito o melasma. Então, a gente fala da radiação ultravioleta, mas a gente esquece do infravermelho. O sol tem infravermelho, as lâmpadas de casa têm infravermelho. Onde mais tem infravermelho? Fogão, secador de cabelo, forno, tudo isso tem calor. E o calor piora o melasma. Voltando então para o microagulhamento, por que ele é tão interessante? Porque ele não dispensa calor, né? É só aquela questão física, outra vez aquele aparelhinho também que tem o microagulhamento robótico, mas nesse caso a gente tem que tirar a função do infravermelho que vem acoplado nele, se o médico esquecer vai piorar o melasma. Então eu gosto muito, o meu carro-chefe para tratamento do melasma no consultório é o microagulhamento com drug delivery. Então a gente coloca alguns ativos, algumas substâncias logo em seguida, que vão ter sua penetrância aumentada muitas vezes por conta das microperfurações que a gente fez, e com isso a gente consegue tratar o melasma. Outra coisa interessante que a gente pode fazer no consultório são peelings, né, de ácido retinóico, ácido glicólico, ácido mandélico, ácido tranexâmico, são várias opções que a gente tem e que a gente pode fazer no consultório também, tá? Até brinco com as minhas pacientes, aquela pele milionária. Pois é, esses antioxidantes têm esse tipo de... Eles conferem, né, essa oportunidade para o nosso organismo, para a nossa pele. Então, assim, eu vou citar alguns, que são os que eu uso mais na minha prática de consultório. A Cris também pode complementar e, enfim, colocar os dela. Eu gosto muito do pomegranate, que vem da Romã. Adoro esse pomegranate de concentração. O Polipodium leucotomus, também acho sensacional. A luteína éster, também muito bom mesmo. Gosto do Oliolá e um composto mais recente que chama BioBlank. Basicamente, eu me apoio nisso. Quando o paciente fala, eu vou para a praia, aí geralmente eu coloco um licopeno e um beta-caroteno na forma, sabe, Cris? Para dar aquela ativada nesse bronzeamento e para que esse bronzeamento também seja saudável. E também para que a pessoa que tem a melasma, que vai ter que fugir do sol, pelo menos dê uma pigmentadinha saudável naquela pele, né, Cris? Muito interessante. Concordo com tudo que você falou, só queria falar novamente do meu queridinho, que é o Piquenogenol, tá? Então, claro, o abacaxi marinho. O fato eu tenho resultados muito bons com o Piquenogenol, tá? E com todos esses que o Cleiton falou também, Polipodium leucotomus, a Romã, vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, luteína, concordo 100%. Acho imprescindível no tratamento do melasma. Eu faço aquilo que a gente chama de design drug, ou seja, eu prescrevo aquela composição para você, e aí você vai manipular lá na farmácia. Vale a pena você investir na Romã, inclusive é a que você tem maior documentação em relação à alimentação para poder fazer esse combate preventivo ao melasma. Também vale a pena o agrião, isso é bem interessante. A couve-flor também pode entrar aí, por exemplo, tá? Esses alimentos ricos em vitaminas. As berries todas as frutas vermelhas. Todas elas. Então, não só o morango, mas a framboesa, tá? Todas elas vão estar entrando aí. Essas frutas vermelhas. A goiaba vermelha também tem um papel interessante. Esses alimentos mais ricos em provitamina A também podem ter essa ação, que é o caso da cenoura pontualmente, da abóbora laranja. Enfim, são os alimentos que a gente pode investir com essa finalidade, né, Cris? Gente, obrigado mesmo. Perfeito. Gente, muito obrigado, viu? Beijo. Obrigada. Viu? Obrigadão.